Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós iremos fazer um sutiã diferente. Vamos fazer o sutiã base cruzada, um sutiã que eu tenho certeza que as suas clientes procuram muito, né? E que você vai aprender a fazer ele aqui comigo no canal e você vai vender muito. Então assista este vídeo até o final para você poder ver como que eu estou fazendo este lindo sutiã. Né? Agora a gente vai lá para a mesa começar cortando e depois a gente vai para a máquina já costurando este nosso lindo sutiã. Pessoal, vamos começar agora montando, cobrindo o nosso bojo, depois a gente vai montar o elástico de base aqui. Então vamos para o nosso primeiro passo, né, que é cobrir o bojo. Aqui está o lado direito, né, para baixo. E eu vou virar o bojo do lado avesso aqui. E a gente vai costurar aqui. Que pode deixar sobrando uma beiradinha pra cima. E aqui você organiza. Então, costurado aqui esse lado de cima, né? Eu virei o bojo. E agora eu vou jogar o tecido pra cá. Ficando assim, eu vou dar uma organizada boa aqui. E aqui é a partezinha onde vai ter uma sobra para poder fazer uma preguinha. Então, aqui eu vou organizar e vou começar passando primeiro desse lado. Organizei aqui. Não pode esticar muito. Eu vou tirar essa beiradinha, que pode ser que ela vai me atrapalhar. Agora, a beiradinha do tecido, né? Não tô cortando o bojo não, só do tecido mesmo. Então, organizei aqui. Vou passar a costura aqui desse lado. Às vezes eu passo uma vez aqui não pega, se não pegar eu passo novamente. Melhor do que exagerar e cortar o bojo demais, né? Então costurei esse lado, né? Vou organizar aqui para não ficar muito esticado, né? Nem muito esticado e nem sobrando tecido aqui nessa beiradinha. Então o certo é eu começar a costurar daqui, que é para jogar o tecido aqui para frente. Aí o que que eu vou fazer? Na hora que chegar aqui na direção desse biquinho, aqui nesse rumo, eu vou parar e vou virar o bojo. Então eu tô puxando meu tecido para minha frente agora. Diferente de quando eu quero que o bojo fique lisinho. Vou jogar o tecido para cá. Então, chegando aqui, né, nessa parte, eu vou tirar. Então, porque eu quero essa sobra para eu poder fazer a preguinha. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o mesmo com outro bojo primeiro, para depois fazer a preguinha. Então, agora, né, tá aqui o lado direito também, aqui para dentro. Vou fazer o mesmo que eu fiz, virei. Só que agora fica difícil, né? Eu posso costurar desse lado, começando do bico, só que eu vou colocar o tecido para cima. Ou eu posso começar desse lado aqui para poder fazer igual eu fiz com o outro, com o bojo para cima. Mas daí agora eu tenho que ter o cuidado com essa orelhinha aqui, né? Então, posso fazer o mesmo. Só que agora ficando com esse lado pra cá. E aqui, se eu costurar do jeito que tá aqui, eu vou cortar aqui no meio. Então, preciso cuidar aqui. Deixa eu ver essa outra pinça. Cuidado de puxar aqui pra fora pra não cortar. Então, vem contornando. Deu certo, né? Deixa eu ver aqui, não ficou sem pegar uma pontinha aqui. Agora que já tá costurado, agora fica fácil. Agora eu consigo colocar ele aqui para poder costurar essa beiradinha aqui que não pegou. Eu vou até o final para não ficar a divisa aqui, sem cortar. Então, agora a gente vai virar o bojo, né? Virar o forro. Do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Aqui eu vou passar essa costura aqui.
tirar essa beiradinha aqui também, para eu saber até onde está a ponta do bojo. E eu vou passar ela desse lado aqui, né? Se você não conseguir, pode passar desse. Vou passar desse lado, que eu consigo encaixar a pontinha do bojo lá. Se ficar uma ponta sem pegar, eu passo novamente. Eu tô tendo aqui no... Olha aqui, aqui você consegue marcar, eu até marquei. Aqui, pegou bem na beiradinha. Vamos lá novamente. Então agora, vou fazer o mesmo que eu fiz no outro. E eu vou passar desse lado também. Organizei aqui. Vou passar desse lado. Que eu consigo ver onde que tá. Consigo sentir aqui, perceber por baixo do tecido. Jogando pra cá. Que não pegou. Novamente. Então aqui, né, eu deixei pra gente ter uma noção aqui de onde vai sair essa preguinha. Então agora a gente vai fazer, posso fazer 3 pregas aqui. Nessas pregas, ela é mais difícil do que fazer aquele franzidinho, porque o franzido ele é aleatório. Agora as pregas, às vezes a gente leva um tempo para conseguir fazer essas 3 preguinhas iguais, ou 3, né? Ou 2. Tem essa prega aqui que ela é mais fácil. É mais fácil do que fazer 3. Então faça como você preferir. Só que você tem que tentar fazer com que uma fique mais igual possível da outra, né? Vamos fazer essa aqui, mais fácil, né? Pode ser essa ou as 3 preguinhas. Normalmente essa aqui é mais fácil. A gente às vezes faz uma, fica ótimo, né? E na hora de fazer a segunda, colocar ela na mesma direção. Aí já não é a mesma coisa, né? Quando a gente está trabalhando com muitos bojos do mesmo número, é mais fácil, porque a gente vai só cobrindo, depois a gente pega os que estão mais iguais. Mas fazendo um só, aí já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Por exemplo, aqui. Agora eu vou ter que marcar, vou ter que colocar aqui, né? E marcar que a minha prega vai ter que sair nessa direção aqui, certo? Vou até dar uma marcadinha aqui. Então, eu marquei aqui. Assim. Se não sair igual, a gente desmancha e faz de novo. Montei aqui. Deixa eu ver se ela tá. Ela me parece que tá mais baixa. Tá mais ou menos na mesma direção, um pouquinho mais baixa. Então, eu vou tentar subir mais um pouco. Então, vamos lá. Às vezes, né, fazer essas preguinhas lá na máquina reta se torna mais fácil do que fazer aqui. Olha, fez quase que uma terceira prega aqui. Um pouquinho mais baixa, né? Então, vamos arrumar aqui, aproveitar e ajeitar essa preguinha, que ela saiu mais embaixo. Ela saiu uma terceira prega aqui embaixo. Então, a gente vai subir ela um pouquinho, para ficar na mesma altura da outra.
Então estamos aqui com a prega mais próximo possível e a gente agora vou só passar uma costura aqui porque não pegou direito aqui, então vou contornar essa beiradinha aqui desse lado agora. Então, estamos com o nosso bucho coberto, né, aqui o mais próximo. E agora a gente vai costurar o elástico aqui na base. O nosso elástico de base é o Jaraguá cru, ele tem 3 centímetros aqui, né, como vocês estão vendo, ele é de 3. Normalmente é 2,9 que vem escrito, mas é 3 centímetros. Você pode, quando for comprar, pedir o de 3, que vai ser esse mesmo aqui. Então, qual o lado que a gente vai costurar, né? Aqui está o lado direito para cima. A gente vai costurar do lado avesso. Então, vamos virar a nossa base aqui. E eu já coloquei a medida do elástico de base lá no molde de vocês, né? Então, estou aqui com o tamanho M. Esse elástico tem 40 centímetros. Então, é 3 por 40 do tamanho M. Cada tamanho tem a sua medida. Então, esse tamanho 40... eu vou começar daqui? Não, vou começar a costurar ele precisa ficar nessa direção. Isso aqui é muito importante, porque se você for costurar ele aqui, vai ficar errado, tá bom? Então, você vai começar a costurar ele tem que ficar nessa direção aqui desse biquinho, tá bom? Então, virar aqui que você vai entender melhor, né? Vou costurar ele do lado avesso, né? Então, ele tem que estar aqui nessa direção, porque depois a gente vai cortar essa ponta, tá bom? Então, vou colocar aqui, né? Vou começar aqui só para prender, e agora eu vou precisar colocar ele aqui, ó. Então, ele vai ter vai dar uma esticada aqui com uma quantidade mínima. Então, esse elástico, ele tá 2 centímetros menor que o comprimento da base. Então, agora eu vou esticar, colocar ele na mesma direção e vou costurar. Isso aqui você pode colocar tanto o elástico para cima como o tecido. Às vezes colocar o elástico é melhor, mas eu quis colocar desse lado para mostrar para vocês onde começa a costurar. Aqui pode esticar, deve esticar. Então, aqui ele esticou muito pouco, mas é isso mesmo que eu quero, tá bom? E agora, vou fazer o mesmo do outro lado. Depois a gente vai lá para a máquina galoneira, passar uma costura aqui embaixo. Né? Então, ficando assim, eu vou fazer o mesmo com o outro lado da base. Do mesmo jeito, não pode começar daqui, tem que começar pegando nessa altura aqui. Então, vou costurar isso desse lado aqui. Né? Então, para você ver, olha, ele tá... Só acertar essa pontinha torta aqui que você vai entender melhor. Então, ele vai aqui, ó. Nessa altura, mas começa a costurar aqui de baixo. Começou a costurar, você já vem lá na ponta. Coloca junto, estica. E vai assim costurando, esticando até o final. O elástico, lembrando que ele é um pouco menor que a base. 2 centímetros menor. Então, agora, a gente vai lá para a máquina galoneira, né, fazer essa costura aqui, dar essa rebatida. Então, o que nós vamos fazer aqui na galoneira? A gente vai fazer 2 costuras. Poderia virar aqui e fazer uma costura só, mas eu passo uma costura aqui, o elástico aqui vai ficar virando. Então, eu vou passar primeiro uma costura aqui, né? Primeiro eu vou passar uma costura aqui, depois eu vou virar e vou passar outra. Então, para eu fazer isso, se eu estava usando aqui para elastizar, agora o que que eu vou fazer? Eu vou levantar o pezinho, tirar o elástico,
daqui, né? Cortei, baixei, para eu poder utilizar a minha galoneira sem o aparelho, né? Então, eu vou começar a costurar daqui, eu preciso ver isso aqui desse lado. Não tem outro jeito de costurar isso aqui se não for assim. Então, preciso conseguir pegar o final do meu elástico. Normalmente o elástico ele vai dar aqui, ó, vai dar no meio, tá bom? Não é nessa beirada e nem na outra, ele vai pegar aqui no meio desse biquinho, meio centímetro de cada lado, que é para ficar. Então aqui eu coloco aqui embaixo, ligar a minha máquina, começo a costurar e aqui eu venho organizando. Eu vou dar uma esticadinha de leve. Quando eu esticar, eu vou conseguir perceber, né? Vou conseguir ver aqui onde está a ponta do elástico, porque a minha costura ela deve ficar aqui, né? Na beiradinha do elástico. Então, ficando assim, eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado já. Já vou dar uma sequência. Já vou organizar o meio aqui, esse meiozinho. Era isso que eu estava falando, ele vai terminar aqui no meio. É o lugar certo. Terminando aqui, né? Separei. Então, meu próximo passo aqui agora é virar. Agora sim eu vou virar. Virei aqui. Virei. Vou passar uma outra costura agora, pegando aqui. É para sobrar meio centímetro aqui, que é o tamanho que eu vou precisar para elastizar. Vou tirar essa ponta aqui. É para sobrar aqui para cima do elástico meio centímetro. Então, vou colocar aqui. Comecei a elastizar, já vou organizar. Organizei aqui. Puxei. Vou fazer isso até terminar, organizando, puxando, não muito. Então é isso aqui vai ficar aqui. Essa pontinha aqui é desse jeito aqui, ela vai ficar embutindo o elástico bem no meio dela. E aqui você não puxa muito, olha aqui, ele vai ficar aqui, de forma que você vai cortar o elástico e vai ficar com esse tecido pegando na direção desse. Separar aqui, vou fazer o mesmo do outro lado. Meio centímetro vai sobrar para cá também. Comecei a costurar, organizei. Estiquei um pouco. Bem no meiozinho aqui. Então, agora, a minha parte aqui da galoneira, né? Só depois para elastizar. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar esse biquinho aqui que sobrou. Olha aqui. Tirei esse biquinho aqui do elástico. Vou fazer o mesmo do outro lado. Tirar a linha também.
né? Cortando assim. Agora vamos lá para a máquina overlock. Montar isso aqui, eu vou mostrar para você lá. Então, mostrando aqui para vocês como que ficou, né? A nossa costurinha lá da galoneira. E agora a gente vai montar a nossa base aqui. O primeiro passo é montar esses dois lados aqui, né? Então, eu vou colocar essas pontinhas aqui, como você tá vendo, né? Vou unir uma na outra. Agora isso aqui vai depender um pouco de vocês, né? Vocês vão montar aqui, vou mostrar pra vocês. Pode ser que a base de vocês fica um pouco maior ou um pouco menor que a minha na hora de montar o bojo. Né? Igual aqui, unir, né, esses dois ladinhos aqui, né? As duas pontinhas. Agora nessa hora que eu vou unir aqui uma base na outra, se você afundar demais pra cá, você vai fazer com que o buraco, o lugar onde você vai colocar o bojo, cresça muito. E se ele crescer, vai ter uma sobra muito grande aqui, tá bom? Então, se você cortar muito, você vai deixar o ângulo de encaixar o bojo grande demais. Se você cortar pouco, né, não tem problema, vai ficar na medida exata. Então, agora eu vou unir aqui as bases nessa parte desse ângulo que eu estou falando. Vou deixar essa beiradinha do elástico aqui do lado de fora, porque senão ela não pega. Então deixa sobrando essa beiradinha, que não tem problema se vai sair essa pontinha toda aqui na costura, tá bom? Olha aqui, ó. Viu? A pontinha saiu toda na costura, ficando assim, um lado, que é o ângulo do bojo, e agora vamos para o outro. Do mesmo jeito. Deixa a pontinha de fora, né? Porque senão não costura. Essa pontinha, esse biquinho é para isso mesmo. Ele vai sair aqui agora. Feito isso agora, eu só vou mostrar aqui para vocês, né? Então, vou reparar essas pontinhas de linha que sobraram, né? Aqui, essas pontas de linha. E lá na máquina reta zigue-zague, a gente vai colocar o bojo, né? A gente vai colocar o taquara, deixar ele pronto para elastizar. Então, agora a gente vai montar o bojo aqui na base, do mesmo jeito que a gente faz com os outros, né? Vou colocar aqui meu ponto, esse aqui pode ser no ponto 5, depois a gente coloca no 4, né? No ponto reto, no ponto 5, depois a gente coloca no 4 na hora de costurar o taquara. Então, vou colocar aqui, né? Certinho, aqui nessa altura. Sempre baixa a ponta da agulha para poder você organizar melhor, sem que saia do lugar. Começou a costurar aqui, pode dar um retrocesso. E aqui você vai sempre organizar, principalmente porque é uma base cruzada. Porque senão você vai costurar aqui fazendo bagunça. Então, organiza aqui a parte de trás, né? Então, aqui nós vamos contornar aqui até o final, tá bom? Então, como vocês viram, né, eu cortei lá o mínimo e aqui ele bateu 100%, né? Eu já tô deixando isso aqui claro para vocês, porque se vocês cortar muito, abrir muito o ângulo do bojo, você vai ter uma sobra aqui. Na hora que sobrar, você vai ter que acertar na tesoura. Retrocessozinho. Entenderam? Essa sobra aqui, se estiver alta, se você cortar muito, vai abrir o ângulo. Na hora que abrir o ângulo, então essa parte de cima aqui, ela vai, essa lateral da base, ela vai terminar aqui alta. Então você vai ter que, né, te cortar ali e mostrar para vocês. Aí você vai ter que vir aqui e reparar, tirando na tesoura. Então agora a gente vai costurar o outro lado.
do mesmo jeito. Organizando. Então, agora a gente vai costurar aqui, né, o taquara. O primeiro passo é ver se costurou tudo aqui direitinho mesmo. Se não tem, vou tirar essa linha aqui, né? Observar para ver se essa costura pegou. Você tampou toda a feiura aqui do overlock, né? Aí pegou, né? Então, agora eu vou costurar o taquara aqui do mesmo jeito que eu faço com os outros sutiã. Agora eu vou colocar no ponto 4, né? Ponto 4, reto, do mesmo jeito. Deixar sobrar uma beiradinha aqui do taquara. E aqui a gente vai sempre organizar aqui, principalmente porque é base cruzada, precisa ter muita atenção, todos tem que ter. Mas a base cruzada tem que ter muito mais. Costurou um lado, vou tirar aqui. E vou costurar o outro lado agora, do mesmo jeito. Virando aqui do lado avesso, organizando aqui. Coloco aqui, só que eu vou começar esse aqui não do meio. E sim nessa lateral aqui. Prendi, pego a ponta do taquara e começo aqui. Eu dei um retrocesso para a costura não ficar desmanchando. Sempre organizar aqui o lado de baixo. Passei um pouquinho adiante, então eu não dei retrocesso. Então vou cortar aqui deixando uma sobrinha. E o nosso próximo passo agora é virar o taquara. Antes de virar para costurar o outro lado, eu preciso observar o que está sobrando aqui. Né? Se está sobrando costura de overlock. Normalmente o bojo não sobra, sobra essas pontinhas aqui do overlock, de tecido, mas o bojo não sobra. Mas se sobrar, você vai ter que cortar. Mas não é o certo, não é certo que o bojo sobre aqui. Então, todas essas linhas, né, se tiver algum tecido, pedacinho de elástico, como é a base cruzada aqui, pode tirar tudo. O que não pode é ficar aparecendo aqui, aí vai ficar feio. Também não precisa cortar isso aqui tudo que sobra, é só o que você perceber que vai ficar fora da sua costura. Então, deu tudo certo aqui, agora eu vou costurar. Então, vou começar desse lado, porque assim eu já passo direto para o outro lado. Então, organizei aqui, comecei. Vou dar um retrocessozinho. E aqui eu vou organizar também, tá bom? Aqui eu vou não puxar muito, puxar o suficiente para
não ficar franzido por baixo. Aqui tem a base cruzada, então você vai pegar não só essa aqui também. E vai dar uma puxadinha organizando aqui. Vou passar direto. E agora eu vou virar. E já vou começar costurando o outro lado do taquara. Organizando aqui novamente o outro lado. Um retrocesso aqui. E aqui nós finalizamos a costura do taquara. Meu próximo passo agora é ir lá na galoneira, né? Agora eu vou reparar essa sobrinha aqui. Porque eu tenho que ficar com ele reto aqui no meu bojo, né? Vou fazer o mesmo do outro lado. E agora eu vou lá para a máquina galoneira elastizar as laterais da minha base. Então agora a gente vai elastizar a base voltando para cá, né? Voltando o meu aparelho, vou ligar, colocar aqui embaixo novamente, subir a agulha. E eu vou costurar um pouquinho. Fechei. Agora eu vou elastizar aqui, como eu faço com todos, que sempre vai ficar esse meio centímetro, que é o que você vai precisar aqui para elastizar. Vou virar meu bojo do lado avesso, chegando aqui no bojo. Vou tirar a tensão do elástico. Vou empurrar. Ficando assim, agora eu vou elastizar o outro lado. Comecei a costurar, vou tirar a tensão para passar no bojo. Então agora a gente vai lá para a máquina reta zigue-zague, finalizar todo o nosso sutiã. Então, nosso próximo passo agora, eu vou acertar, já deixar essa pontinha aqui, tirar essa sobrinha, deixando reto no elástico, né? Organizar, tirar essa beiradinha aqui. Isso aqui agora a gente vai colocar o aro, né? Outro lado. Empurrar até o final. Então agora a gente vai colocar o fecho, né? Começar por
pelo menor. Então, como se você estivesse colocando para você vestir o sutiã, do lado direito vem o lado menor. Então, esse aqui é o zigue-zague pequeno, né? O zigue-zague do acabamento, que é no máximo 1,5. As perninhas do zigue-zague é menor. E aqui eu começo, dou um retrocesso e termino também com retrocesso. Desse lado só dá certo se os fechinhos estiver do lado de cima. Agora eu já vou dar sequência com o outro lado aqui, depois eu corto a linha. Então, nesse aqui, se você for colocar a etiqueta, você pode costurar desse lado e encaixar a etiqueta aqui. Se você não vai colocar a etiqueta aqui, assim como eu, você pode costurar desse lado também. Retrocesso. Retrocesso para começar e para terminar. Então, aqui sempre que você terminar de colocar o fechinho, é importante você abotoar, até para ter certeza que você colocou ele do lado certo, né? Abotoou aqui, deu tudo certo. Então, o próximo passo agora é colocar as alças. Eu estou aqui com duas alças, dois elásticos cortados de 45 centímetros cada, né? E aqui as pecinhas. Então, vou montar ela aqui. Coloca a argola no meio. O regulador você joga um para um lado. Coloca os dois de um lado. E novamente aqui para o outro lado. Lembrando que o lado de cima, o lado direito é sempre o lado que tem mais brilho. Fazer o mesmo aqui com a outra. Então, o lado fosco é o lado avesso. O lado brilhoso é o lado de fora. Coloca a argolinha no meio. E o regulador, que é quadradinho. Passa as duas pontas em um buraquinho. E volta com elas no outro. Quem tem a unha muito curta nessa hora aqui sofre um pouco. Então, eu vou montar essa alça aqui, nesse mesmo ponto do acabamento, logo. Costura e dá o retrocesso. Joga pra lá, coloca a outra, sempre ao lado de baixo, que vai ser costurado. Na alça a gente dá mais retrocesso. Você pode ir e voltar 2 vezes. Até 3 vezes, porque vai ficar muito pesado, né? Vai ficar muito esticado e pode ser que a sua costura desmanche. Então, pode dar mais retrocesso na hora de montar a alça. Então, estou aqui com as minhas alças montadas, reparando toda a ponta de linha. Deu um impactozinho aqui na cor, porque essa linha ela é fluorescente, né? E a alça não é.
Então, vou jogar mais pra frente aqui agora. Estou com as minhas duas alças montadas. E agora eu vou costurar aqui na parte da frente. Então, vou montar aqui na parte da alça. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar lado direito com o lado direito. Lado direito da alça com o lado direito. Eu vou diminuir aqui pra gente não confundir muito. Então, deixei aqui mais ou menos 2 centímetros. Deixar aqui mais ou menos 2 centímetros de altura aqui na sobra da alça, para ficar da mesma altura do viés elástico, né? O viés elástico na mesma altura da alça. Então, eu vou costurar ela aqui. Aqui eu vou fazer com o ponto 1, só que no reto. No ponto 1, no reto. Retrocesso. Retrocesso novamente. Eu vou fixar a outra do mesmo jeito. Primeiro aqui, depois eu viro ela. Fazer o mesmo aqui na outra alça. Aumentar aqui um pouquinho para 1,5. Coloquei o ponto 1,5 para a máquina poder puxar melhor. Então, aqui eu costurei os dois lados. E agora eu vou fazer a vira aqui. Eu vou virar, jogar aqui para baixo. Eu vou fazer isso dos dois lados. Só que nessa costura aqui ficou grossa, né? Então tem a alça, tem o viés elástico, tem o bojo coberto, né? Em cima do outro viés elástico. E eu vou deixar aqui no ponto 1,5, só que eu não vou colocar no ponto reto, porque aqui ela já puxa com mais dificuldade, porque ficou muito grosso. Isso é normal. Eu vou colocar um zigue-zaguezinho e vou deixar no 1,5. E vou dar retrocesso. Já vou virar o outro. Depois eu corto as linhas. Vou fazer os dois. Então, aqui estamos com a nossa alça costurada. Essa sobra que tem aqui dentro, essa sobrinha aqui, ó, do elástico e do viés elástico, a gente vai tirar ela toda. E todas as sobras de linha também. Então, agora, meu próximo passo é costurar a parte das costas da alça. Eu estou aqui com 2 pedacinhos de 8 centímetros. Eu vou usar aqui nessa parte de trás. Eu vou colocar aqui, contar 3 dedos meu dá 5 centímetros. Então, eu vou contar aqui 3 dedos a partir da costura. E vou costurar em cima da costura do meio, que é da beiradinha do elástico. Vou fazer esse mesmo ponto aqui. O mesmo ponto que eu tinha feito lá na alça, o zigue-zague com 1,5. Com o lado avesso para o corpo, né, com retrocesso. Agora eu vou encaixar a alça aqui dentro.
ter o cuidado para não encaixar do lado avesso. Levanta aqui a ponta da agulha e a gente vai costurar aqui. Com retrocesso. Então, vou reparar as pontas de linhas aqui e vou fazer o mesmo do outro lado. Com a mesma medida aqui, contando da parte da costura aqui. Não precisa você costurar aqui embaixo, pode ser aqui, na parte do elástico. Encaixar outra alça. Então, aqui eu vou reparar toda a sobra de linha. Essas sobrinhas aqui também eu tenho que tirar fora. E toda a sobra de linha. E o meu próximo passo aqui agora, meu próximo passo é fechar o meio e colocar o laço, que é o último, né? Próximo ao último. Então, eu vou fechar aqui com esse mesmo ponto, né? Vou ter empurrado bastante o meu aro para poder não quebrar a ponta da agulha. Vou pegar aqui bem no finalzinho, vou fazer meu acabamento. Retrocesso. Dá mais retrocesso em cima da ponta do taquara, que eu vou zerar a ponta. Zerar a sobra do taquara. Virei. Ficou certinho. Agora eu vou colocar o meu lacinho aqui no meio. Vou encaixar ele certinho aqui no meio, de forma que eu vou tampar esse acabamento que eu fiz aqui. E eu posso fazer com esse mesmo ponto ou menor. Eu vou colocar o 1 para ver se ele vai correr bem. Retrocesso. Então, agora eu vou reparar todas as pontas de linhas aqui. E vou mostrar para você como que ficou. Essas sobras aqui pode tirá-las também, todas.
Então, finalizamos o nosso sutiã, né, que ficou assim, lado avesso, né? E o lado direito. Então, espero que você tenha gostado de fazer este sutiã comigo, prático e fácil, que eu tenho certeza que você vai vender muito. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.